Paz de Jesus para você. Uma breve reflexão sobre a importância de você apresentar ou consagrar seus filhos na igreja. Então, eu quero fazer aqui uma breve reflexão, uma breve abordagem. É uma tradição, né, ou uma cultura. É uma ordenança bíblica? Então, vamos começar por esse princípio aí. Não é uma ordenança bíblica. É uma tradição ou uma cultura. Então, podemos fazer uma visita breve aqui no Antigo Testamento, onde nós percebemos que a apresentação de uma criança ao sacerdote era um ritual que foi estabelecido por Deus. Então, um ritual divino que Deus estabeleceu, instruindo Moisés. Se você pegar a passagem no livro de Êxodo, escrito por Moisés, segundo livro no Antigo Testamento, capítulo 13, verso 2, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque é meu. Então, ele está falando aqui do primogênito, de você santificar, de você oferecer. No judaísmo tradicional, quando nascia um menino, ele primeiro precisava ser circuncidado, né, que era um ritual bíblico e um ritual judaico. Cristianismo, por exemplo, não pratica mais esse ritual. Mas o ritual judaico fazia com que a criança, o menino, fosse circuncidado. E isso é uma determinação que Deus deu para Abraão, antes mesmo da lei dada por intermédio de Moisés. Você pegar lá capítulo 17, não vou ficar lendo aqui, porque não quero também ficar muito tempo comentando. Mas se você pegar o livro de Gênesis, primeiro livro no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 9 a 14, você vai entender isso que eu estou falando. Então, nascia a criança, o menino, ele era, então, preparado para o processo ou uma celebração chamada circuncisão, que era o corte da pele do prepúcio do membro masculino. Na lei de Moisés, quando uma mulher tinha um filho, ela era considerada impura por 7 dias. No 8º dia, o menino era circuncidado, então, esse processo que eu falei. A mulher continuava impura por mais 33 dias, tá? Impura, não podia se deitar com o marido, nada mais. Ela tem que ficar, tipo assim, isolada. Se fosse uma filha, ela ficava impune por 14 dias e depois mais 66 dias. Só depois desse tempo da purificação, então, a criança ela era levada e apresentada lá para um sacerdote, ou na entrada do tabernáculo, ou na entrada do templo. Normalmente também a família ou o pai entregava um cordeiro de 1 ano, para um sacrifício, né, de um holocausto, morte desse cordeiro, ou um pombinho, uma rolinha, de um tipo de um pássaro, né, para uma oferta do pecado. O ritual da purificação da mãe dependia do sexo da criança, se era masculino ou feminino, conforme a instrução dada para Moisés no capítulo 12 do livro de Levítico, também um dos livros do Pentateuco no Antigo Testamento. Se você pegar o capítulo 12 do livro de Levítico, do verso 1 até o verso 8º, você vai ver ali que, segundo a lei, o primogênito pertencia ao Senhor. Esse texto que eu li acima no livro de Êxodo, e daí ele ser apresentado ao Senhor no templo em Jerusalém. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu sobre a lei, debaixo da lei. Então ele deveria cumprir a lei, já que seu pai era judeu. Cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo tudo que estava escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolinhas ou um par de pombinhas. Se você pegar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 22, 23 e 24, você vai ver esse texto que eu acabei de citar aqui. Então, por que Jesus foi levado e consagrado ao templo? Porque ele era de uma linhagem judaica. Os primeiros cristãos não seguiram esse ritual. Podemos destacar alguns motivos, né? Eles sabiam que não estavam mais debaixo da lei mosaica. A lei que foi dada a Moisés não estava mais sendo uma espécie de aio de direção para os novos cristãos.
os novos convertidos. Outra coisa, não existiam templos cristãos naquela época. Alguns cristãos usavam as sinagogas para orarem ou as casas, que foi onde as igrejas começaram a existir. Então não tinha sacerdote nem altar para sacrifício de animal. Com a morte e a ressurreição do Cristo, veio então a dispensação, a chamada, dispensação da graça, e conforme diz São Paulo em Romanos, capítulo 7, verso 6, nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Há uma referência bíblica muito importante. E isso não significa que a lei foi abolida. Ao contrário, a lei ela foi cumprida. A tradição, depois da reforma do século XVI, surgiram várias denominações cristãs, que admitiam o batismo de crianças. Então, mesmo a criança sem ter uma consciência, ela era levada a uma pia batismal, onde algumas gotas d'água eram espargidas sobre a testa, ou até mesmo alguns rituais faziam a criança ser lavada a mesma cabeça com a água. Como ela não tinha uma consciência de salvação, uma convicção de que Cristo era o Salvador, foi onde se instituiu uma espécie do padrinho. Ou seja, era aquele que apresentava a criança, que pagava o preço, por exemplo, por aquela criança, pagava o compromisso por aquela criança. E esse foi um costume que foi desenvolvido principalmente pela Igreja Católica Romana e alguns segmentos evangélicos, como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana, que fazem batismo de crianças. E depois, quando a criança atinge uma maturidade, ela faz uma confirmação desse batismo. Então, algumas igrejas fazem uma espécie de rebatismo, descendo as águas, e outras apenas uma confirmação através de uma profissão de fé. Tá? Esse ritual ele fez parte durante muitos anos das igrejas. Hoje é muito pouco comum você ver uma igreja cristã evangélica, de linha evangélica, batizar a criança. Então, que fique bem claro aqui que não estou condenando práticas, estou citando aqui exemplos até chegarmos porque nós, cristãos evangélicos, temos a tradição de consagrar os nossos filhos e a importância dessa consagração. Tá? As práticas da lei de Moisés, incluindo a apresentação de crianças, está fora do Evangelho do Cristo. Tá? A Bíblia diz que nós estamos libertos da lei, porém cumprimos automaticamente a lei. Paulo falando, ele diz que o velho evangelho, ele faz essa citação, faz alusão a algumas práticas da lei que nós deixamos de lado porque nós agora estamos debaixo da chamada graça, porque Cristo cumpriu a lei. Agora quero resumir. Qual então a importância da consagração da criança? Então vamos lá. Tradição ou cultura? Então vimos aí que nós não somos judeus. Nós não temos mais a prática da circuncisão, da apresentação e da oferenda. Por que nós então estamos comentando isso? É importante a apresentação da criança? Sem dúvida nenhuma. A Igreja Católica Romana, ela faz a questão do batismo para a salvação. Conforme eu falei, o padrinho ele é colocado ali para assumir a responsabilidade daquela criança que ainda não tem a maturidade. Porém, ela é individual. A salvação, ela é individual e dentro da consciência. Então não adianta nada eu ter um padrinho, se eu morrer ali, o julgamento virá por parte de Jesus. Mas não é esse o mérito que eu quero entrar. No campo cristão, evangélico, alguns fazem a consagração como uma mandinga gospel. Se não consagrar, a criança é pagã. Se não consagrar, a criança ela está sob domínio. A criança que foi batizada na Igreja Católica Romana, ela traz uma espécie de maldição. Então veja, a salvação ela vem através da declaração da boca da pessoa e da consciência da pessoa. Independente do que ela fez, deixou de fazer. Quando você é uma nova criatura em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz que as coisas velhas, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se faz novo. Então a importância é uma cultura, é uma tradição que se criou em algumas igrejas evangélicas. Não é uma mandinga gospel. Não, você tem que fazer, senão a criança não vai ser abençoada, tal. Há uma importância de você consagrar os seus filhos.
tá? Nada a ver se serão abençoados ou amaldiçoados. Outros abrem mão dessa cultura porque entendem que não tem valor. Mas para que então eu trazer o meu filho e consagrar o meu filho diante do Senhor? Então, veja bem, eu quero resumir dizendo que a apresentação ela é um ato de fé. O dízimo é um ato de fé. O dízimo não é um mandamento. A oferta deixou de ser um mandamento. A oferta, o dízimo, é um ato de fé, é uma atitude de fé. Quando você traz o seu filho para consagrar diante do Senhor, diante da igreja, das testemunhas, a igreja como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, ali então você apresenta o seu filho como uma espécie de, não cumprindo uma ordem, mas cumprindo um dever de cristão, que é consagrar, mostrar ali para aquela coletividade, mostrar ali para aquela comunidade que você está oferecendo ao seu filho, isso é uma atitude de fé. É uma espécie de dedicação que você está fazendo. Senhor, o meu filho foi o Senhor que me deu e eu estou dedicando ele ao Senhor. Então, como cristãos genuínos, nós entendemos que tudo que vem para nós é graça de Jesus. Tudo que vem para nós é graça de Deus, como cristãos genuínos, como cristãos que preservam a palavra. Então eu não faço isso como uma mandinga. Não, se não apresentar, onde já se viu, vai trazer maldição, ou então vai virar um pagão. Nada a ver com isso aí. Absolutamente nada a ver. É apenas uma atitude de fé, uma atitude de amor ao Senhor Jesus. Estou consagrando, estou apresentando meu filho, porque esse filho é presente de Deus. Né? Filho ou filha, estou dizendo aqui no sentido genérico. Então aquilo é graça do Senhor. O Senhor te deu uma filha, o Senhor te deu um filho, você vai ali com a família, com a parentela, e junto ali na igreja, ali na comunidade dos salvos, dos santos, você então apresenta, consagra o seu filho ao Senhor. Então o que fazemos perante uma plateia, também fazemos para dar testemunho daquilo que nós cremos e daquilo que Jesus fez em favor de nós. Então é muito importante, não é uma ordem, mas é muito importante que você tenha em mente, o filho, Jesus te deu, é um presente de Jesus. Então você agora consagra o seu filho ao Senhor, né? Você apresenta esse filho ao Senhor para que quando esse filho cresça, você diga lá, normalmente a igreja, ela dá uma Bíblia, né, de presente no dia da consagração, faz uma dedicatória, então você mostra lá para aquela criança, olha, no dia tal, você foi apresentado. Então, o nosso costume é esse. Tudo que nós ganhamos do Senhor, tudo que é presente do Senhor, nós dedicamos ao Senhor. E não há o presente mais valioso para nós cristãos do que os nossos filhos. Consagrarmos e apresentarmos ao Senhor. Lá na maturidade, eles vão escolher o caminho que querem andar. Não é porque é filho de cristão que é cristãozinho, não é porque é filho de crente que é crentinho. Então nós estamos cansados de ver aí crianças que foram consagradas, apresentadas na igreja, e elas estão perdidas pelo mundo, estão caminhando pelo mundo. Mas a sua parte como pai, como mãe, você tem que fazer. Você traz a criança, consagra, apresenta e pede a graça do Senhor sobre a vida dele e ensina o caminho. E quando ele tiver já uma certa maturidade e for maiorzinho, você diz, olha, eu consagrei você para Jesus. Olha, nós cremos nessa escritura aqui, nós cremos nessa palavra aqui. Então, por isso que nós apresentamos você para Jesus. Não é porque você vai ser mais santo ou menos santo, que você vai ser salvo ou não. A salvação, ela é particular, ela é individual. Mas é muito importante que você cumpra esse ritual, essa cultura. É muito importante. É um costume, né, da igreja. Agora tem o seu valor. A ceia e o batismo são ordenanças que você tem que fazer. Mas o dízimo, a apresentação de filhos, isso vai da sua fé, da sua confiança, da sua dedicação, do seu amor por Jesus e pela igreja local. Então é uma ação de fé e de graça que Deus fez por você, que você agora está devolvendo para Jesus. A minha orientação é, não deixe de consagrar os seus filhos, traga os seus filhos. Às vezes a pessoa fala, mas já tem 7 anos, tem 8 anos, nunca foi consagrado, nunca foi apresentado, traga.
A única diferença é que ele não vai estar nos braços lá do ministro da palavra, ele vai estar ali do lado do ministro, abraçado pelo pai, pela mãe, mas será consagrado e apresentado da mesma maneira. Então é uma atitude de fé, uma atitude de graça, uma atitude de gratidão para com o Senhor, para com o seu Cristo, o seu Salvador. Ok? Fica aí essa reflexão, você possa pensar, medite nos textos que eu falei aí e se aprofunde nesse conhecimento aí, porque é muito importante para você. Um abraço.